Esse é o capítulo 12, Revolução Russa, segundo ano A e B. A apostila começa, que nós já demos uma iniciada no assunto, antes de entrarmos em férias. A apostila começa falando sobre um musical chamado Anastácia, inspirado na animação, estreou na Broadway em 2017, falando da Anastácia, que é a única herdeira da família russa, da dinastia Romanov, Aí tem uma imagem, pra mim isso tudo é baboseira, tá? O meu negócio é a matéria mesmo. Esse negócio de musical, essas coisas aí, tudo baboseira, na verdade. Aí nós temos os primeiros conflitos, que é a Primavera dos Povos e a Guerra da Crimeia. E nesse contexto, nós vamos encontrar uma série de probleminhas, Por exemplo, desde o século XVII, a dinastia Romanov, ela controlava as relações de poder da Rússia. Eles eram apoiados por uma aristocracia rural. Essa aristocracia rural possuía grande parte das terras cultiváveis, eram amparados nas relações de servidão, que já em alguns países da Europa não havia mais. Os Romanov, eles legitimavam a supremacia deles, exercendo domínio sobre todas as instituições religiosas. Eles afirmavam que a imagem do czar era uma figura soberana, o czar, era uma figura soberana. Ela era a figura do czar era revestida de poderes divinos. A igreja que os russos seguem é a ortodoxa, Ela, na época, e até hoje, ela é sediada em São Petersburgo. E apesar de ser dirigida por um líder religioso, ela era submissa a todas as ordens czaristas, E também coordenava todas as instituições educacionais, agia de modo a formar uma sociedade passiva, uma sociedade subordinada e extremamente calma para aguentar todo aquele tipo de ordem, dos poderes czaristas que foram passando de um para o outro, Foram vários até chegar no Nicolau II. E em troca de todo esse empenho, nessa afirmação do poder da dinastia Romanov, a igreja garantia uma série de privilégios, O domínio sobre todas as extensões de terra da Rússia era da igreja ortodoxa, Apesar de pretender uma sociedade bem passiva, bem submissa, o czar, que nesse momento era o Alexandre I, ele não conseguiu evitar as influências das ideias liberais e constitucionalistas que estavam correndo o mundo, gente? Porque isso não tinha jeito mesmo. Os militares russos que combateram no exército napoleônico, naquela imagem que a gente já falou, que eles destroem tudo que era comida, tudo que era abrigo, mediante aquele inverno rigoroso, naquele momento, tá? É desse momento aqui que a gente está falando. Então, os militares russos que combateram o exército de Napoleão, eles foram influenciados pelo espírito combativo e antimonárquico das revoluções burguesas que assolaram a Europa a partir de 1948. Com o tempo, todos os intelectuais russos também foram influenciados pelos ideais revolucionários que se desenvolviam na Europa Ocidental. E aí vai surgir assim um grupo de vanguarda intelectual em todo o território russo. Ele vai ficar conhecido como inteligentsia, Esse grupo vai desempenhar um papel bastante importante nesse caráter revolucionário que a Rússia vai ter, mas isso tudo antes da Revolução, tá? Em 1825, Alexandre I ele vem a falecer. Aí o jovem Nicolau I ele vai ascender ao comando da Rússia, mas não é o que a gente vai falar antes que participou que colocou a Rússia na Primeira Guerra. Aquele lá é o Nicolau II. O processo de politização dos intelectuais e dos soldados do exército russo estava assim ficando muito intenso e acontecendo de maneira muito rápida. O czar Nicolau I ele governou de forma totalmente autoritária, de forma totalmente repressiva, e todos aqueles que estavam contra os ideais que ele colocava, ele mandava punir. Tanto que ele recebeu o apelido de czar de ferro. Ele propagou o lema autocracia. Autocracia é um governo totalmente centralizador e absolutista. Então,
o lema dele, né? Não falei, comecei a explicar. Autocracia, ortodoxia e especificamente, né, o nacionalismo. Então, a autocracia é o governo muito centralizador e absolutista. A ortodoxia, ela significa que as coisas têm que estar de conformidade com os princípios que estão sendo falados lá. Qualquer doutrina diferente do que está sendo falado, ela é uma doutrina divergente, é considerada falsa, é considerada rejeitada, e o governo faz de tudo para que ela desapareça, tá? O nacionalismo, todo mundo sabe que é o amor intenso à pátria e tudo mais. Tudo isso era bastante apoiado pela Igreja Ortodoxa, e nesse momento o czar e a igreja vão se preocupar bastante com o processo de russificação iniciado no governo do czar Alexandre I, né? A russificação é tornar tudo que era russo dentro da Rússia mais russo ainda, né? Então, aquele intenso amor à pátria, né? Só que as agitações, né, que aconteceram na Primavera dos Povos, né, na França, a partir de 1848, vão fazer o czar Nicolau I determinar a censura da imprensa e a ameaça de fechar todas as universidades, né? Ou seja, não era para ninguém saber nada, não era para ninguém conhecer, né? E aí as experiências revolucionárias que principalmente a Primavera dos Povos lançou, elas vão ficar marcadas por uma escalada de poder das classes populares da Rússia, vão fortalecer essas classes populares e os princípios socialistas, e essas duas coisas vão representar uma ameaça para a dinastia Romanov e uma ameaça porque, afinal de contas, o povo tendo o poder nas mãos, isso não era muito aceito, né? Os estados europeus modernos, que estavam sendo sustentados pelos princípios liberais ligados às democracias novas que estavam nascendo, ou até mesmo por algumas monarquias constitucionais, eles estavam ali tranquilos. Porém, a Rússia se manteve totalmente distante disso e mantinha o governo absolutista, né? Em nome do czar, ele tinha o poder de um deus e tudo aquilo que eu já expliquei sobre o absolutismo, né? Eles temiam, principalmente o governo czarista, que todas aquelas utopias revolucionárias inspirassem a população russa a fazer a mesma coisa que estava acontecendo na Europa. E aí eles vão ficar com um pouco de receio, né? Os governantes vão instalar um Estado com letra maiúscula, né? Então um governo bem policial. Esse governo vai controlar e vigiar a população assim imensamente, perseguir todos os militares e civis que demonstrassem uma afinidade com qualquer ideal revolucionário. E as ideias da Revolução Francesa, como ela era um perigo, né? Essas ideias eram um perigo para quem estava vivendo na Rússia daquele momento, eles vão tentar fazer com que elas não cheguem a ninguém. Vai demorar um pouquinho, mas depois a Rússia vai se fechar para o mundo mesmo, né? Diferente da maioria dos países, a Rússia ainda se mantinha totalmente ligada à servidão, que na Europa já tinha terminado já quase 100 anos. A economia ela era sustentada por uma produção agrícola. A sociedade ela era caracterizada assim, por aspectos extremamente rurais. O governo czarista ele vai levar para frente um projeto de ampliação dos domínios do Império Russo, porque eles pretendiam ter uma saída para o Mar Mediterrâneo, conquistando o Mar Negro, porque eles não tinham saída para o mar de maneira nenhuma, né? Só que isso vai dar uma cutucadinha para surgir uma série de conflitos na região dos Balcãs, principalmente, né? Que fica localizada no sudeste da Europa Ocidental. E isso vai fazer com que ecloda a Guerra da Crimeia. A Guerra da Crimeia foi entre 1853 e 1856 e ela vai dar um trabalhinho lá para o governo russo, tá? Eu coloquei aqui para explicar para vocês, né? Depois, se vocês quiserem, eu falo de novo na sala. A Crimeia. O que é a Crimeia? Tem um mapinha aí na apostila, tá? Uma porção de terra fica situada às margens do Mar Negro e o conflito que vai acontecer, né? Ele vai fragilizar toda a técnica do exército russo.
A Inglaterra, naquela época, né, aliada à França, estava bastante interessada na política e no desdobramento do que estava acontecendo no mundo mediante a Primeira Guerra que estava para acontecer e todos os outros conflitos que haviam acontecido ao longo dos anos, né? Muitos soldados que estavam acostumados a lutar em guerras, eles estavam bastante descontentes e isso não era bom para o governo czarista, né? Uma outra coisa que vai acontecer na Rússia, assim como em várias partes do mundo, vai ocorrer um desenvolvimento científico e tecnológico muito grande. E isso vai levar a uma pequena revolução tecnológica e industrial. Os russos vão ficar derrotados, tá? Mediante essa confusão interna que tem, só que o exército numeroso da Rússia, ele não era mais capaz de tirar aquela vontade de reclamar da população. Então, isso vai trazer um pequenino problema para os futuros governos, tá? Continuando a gravação da Revolução Russa, capítulo 12 para o segundo A e o segundo B. Nós vamos na modernização econômica e as contradições sociais, que fica na página 4. Então, como eu disse a vocês, as coisas estavam meio complicadas lá na Rússia desse início do século XIX, decorrer do século XIX, até, na verdade, vai ser até o final do século XIX. Então, em meados do século XIX, né, que eu acabei de falar, não adiantava mais, não era tão importante possuir um contingente muito grande de soldados para a guerra, porque o que determinava o rumo de cada conflito era a capacidade e o refinamento do aparato bélico. No ano de 1856, o czar, o Alexandre II, que era filho do czar de Ferro, né? Ele iniciou um processo de modernização do Império Russo. Uma das mais importantes medidas que ele adotou foi a abolição do regime de servidão, que já era bem velho, né? E na Rússia já deveria ter sido abolido há bastante tempo. Essa medida, ela tinha como objetivo potencializar a dinâmica do mercado favorável ao desenvolvimento do capitalismo, atender às insatisfações sociais, que eram muito grandes, né? Os camponeses estavam sempre insatisfeitos porque era uma exploração muito grande com os camponeses. A vida dos camponeses na Rússia era uma vida muito sofrida e isso não era comum nos países europeus, então estava precisando mudar mesmo, né? Essas reclamações levaram a nobreza a ficar assim meio complicadinha. Por quê? Eles vislumbraram a fragmentação da condição do seu poder. E aí o Alexandre II, né? Não o czar, mas o Alexandre II, ele afirmou uma coisa que depois vocês devem grifar: é melhor começar a abolição da servidão de cima do que esperar até que ela comece a ser abolida de baixo, ou seja, que começasse uma revolta, uma coisa parecida, né? Ainda no comando do Alexandre II, pelo menos a princípio, né, ele assumiu uma identidade liberal. Ela foi expressada na anulação da censura à imprensa, o abrandamento do controle policial sobre as universidades, que era uma coisa bem complicada na Rússia daquele período, né? O que fez ele abolir? A Primavera dos Povos, aquilo tudo que aconteceu na Europa, que fez com que os governantes começassem a olhar a participação popular de maneira diferente. Porque se eles conseguiram mudar na França, era possível que mudasse em todas as partes do mundo. O regime czarista, ele também resolveu fazer, na Rússia, uma reforma judicial. Ela era bastante necessária, então estavam pedindo há bastante tempo. Eles tinham um pouquinho de receio por causa da Primavera dos Povos, por causa de muitas democracias liberais que estavam surgindo, né? E aí, o corpo jurídico russo, ele sustentou um debate sobre a possibilidade de extinguir a monarquia absolutista, que era comandada pela dinastia Romanov, que eu já expliquei para vocês, né? E aí, o Alexandre II, ele se sentiu ameaçado, ele resolveu dar um refreamento a esse processo, ele aspirava a melhores condições de vida para a população, mentira, coisa, né? Coisa mentirosa, ele
tinha a ideia de melhorar a condição econômica do Império Russo, aumentar o processo de industrialização na Rússia, que era uma coisa que era inevitável, porque estava acontecendo em todas as partes do mundo. Aí, o que vai acontecer? Como tudo isso, todas essas transformações, ele via que elas eram inevitáveis, a inteligência, que eu já expliquei para vocês, que era um grupo que estava ali, né, vigiando tudo o que estava acontecendo, eles resolveram dar uma cutucada no czar para que essas trocas políticas e intelectuais, mediante tudo o que estava acontecendo na Europa, elas ocorressem na Rússia também. Então, a inteligência, ela vai ter um papel muito importante na definição de toda essa postura contestatória, né? E aí, aos poucos, os grupos revolucionários eles vão reagir. Eles tinham essa ideia, porém, eles viviam na clandestinidade, porque não era uma coisa muito comum, mesmo o socialismo era um medo do que acontecia, né? Porque o Marx ele já era mal visto, né? E aí, o que vai acontecer? Eles vão, a Rússia vai visualizar um projeto político que vai começar a pensar na participação dos camponeses. Esses camponeses, eles eram um grupo nunca havia sido questionado, eles eram esquecidos, na verdade, né? E aí, né, por conta dessa ideia toda que estava acontecendo na Europa, por conta da Revolução e de toda a Primavera dos Povos, na própria Rússia, né, que o Lenin tinha voltado. Então, o que vai acontecer? Essa ideia da Revolução Camponesa, ela vai levar um nome em 1876 como a ideia de terra e liberdade. Aí eles vão ter várias ações, algumas vão ser consideradas terroristas, tá? Porque eram ações individuais e eram ações em grupo. E elas vão estar acontecendo porque o povo não aguentava mais todo o sofrimento. Mas uma coisa vai ser boa para eles, né? Em 1881, o Alexandre II ele vai bater com as botas, né? E aí vai entrar o Alexandre III, eles não tinham muita ideia para nome, né? Sempre os nomes eram parecidos. Eram iguais, e aí só muda o número, né? E aí, o que vai acontecer? O Alexandre III, ele vai inaugurar uma fase repressora, autoritária do regime czarista. Em 1894, ele vai adoecer, vai morrer, e aí, o que vai acontecer? Aí entra o Nicolau II, que é famoso aí na história, né? Que é o que a gente mais conhece. Ele vai tentar fazer um governo menos ruim, mas não vai conseguir, porque todos eles eram extremamente absolutistas. E vai ser criado em 1898, vai ser fundado, né, o Partido Operário Social Democrata Russa. O objetivo era organizar o operariado urbano em torno do marxismo. Esses ideais revolucionários do Marx, ele estava chegando na Rússia, o Lenin, né, e o Trotsky, eles estavam fazendo com que chegassem em todo o mundo russo, né, para que toda a população soubesse, principalmente os pobres e os operários. Em 1903, o partido vai se dividir. Esse Partido Operário Social Democrata Russo. Ele vai se dividir em duas facções. Os bolcheviques, que significa maioria em russo, liderados por Lenin, e os mencheviques, que significa minoria, e a liderança toda era pelo Martov, o que é por esse cara aí que era, assim, ele era amigo do Lenin, só que nesse contexto, quando as facções vão se dividir, eles se tornam, não inimigos, mas eles não se aproximam mais, porque eram ideias completamente diferentes, né? Os bolcheviques, eles achavam que a ação revolucionária, no qual o proletariado seria o protagonista, tinha que acontecer muito rapidamente. E os bolcheviques não, eles achavam que deveria acontecer uma revolução, mas ela tinha que ser mais calma, o rumo do socialismo ele tinha que ser mais, assim, devagar. E eles achavam também que deveria acontecer uma legalidade institucional, porém a revolução ela tinha que acontecer por via parlamentar.
Mas nada disso vai ocorrer, tá, gente? Porque a situação estava muito crítica mesmo na Rússia. No campo, a população, os camponeses, eles propunham que distribuíssem terras, que exterminasse os privilégios dos nobres, que abolissem os impostos, porque os impostos eram caríssimos, eles trabalhavam muito, muito, muito para poder pagar os impostos que o czar Nicolau II cobrava. Nas cidades, os operários eles precisavam de que pediam que regulamentassem a carga horária, que obtivessem melhores salários e ampliassem os direitos políticos, né? Mas nada disso estava pensando em acontecer. Aí, entre 1900 e 1905, a economia russa, ela foi afetada por uma crise de produção agrícola e pelo início da Guerra Russo-Japonesa. Aí, como a Rússia já estava passando por todos esses problemas, a situação econômica ela vai se agravar mediante o gasto com a guerra e mediante essa crise, né? Em 1905, quando se tornou evidente que o regime czarista não estava preocupado demais com o que estava acontecendo, a população ela vai se manifestar. Em janeiro de 1905, estava um inverno rigorosíssimo, né? Vários movimentos grevistas estavam acontecendo e tudo mais. A população vai, liderado pelo padre George Gapon, ele vai, acho que não é Gapon que pronuncia não, viu? Não sei pronunciar esse negócio aí não. Ele vai levar uma boa parte da população, gente simples, né? Lá no Palácio de Inverno em São Petersburgo. Os manifestantes eles vão levar um documento destinado ao czar Nicolau II, pedindo melhores condições de vida, melhores condições de trabalho, o direito à greve, a reforma agrária, a constituição de uma Assembleia Nacional. Porém, tudo isso deles, né, chefiado pelo padre, era um tom extremamente pacífico. Mas o czar Nicolau II não gostou. Ele pede que a Guarda Imperial Russa abra fogo contra os manifestantes, eles obedecem, centenas deles vão ser mortos, e aí tem, né, a imagem, eu já comentei isso com vocês também, esse episódio ele vai ser conhecido como Domingo Sangrento, caem muitas questões de vestibular, né, bem no finalzinho da página 6, o sangue da população que estava ali se mistura com a neve, né? Então, por isso, Domingo Sangrento. Em reação a esse massacre, o que vai acontecer? As ruas vão ser tomadas por protestos, né? Camponeses, operários, líderes políticos, intelectuais, grupos pertencentes à burguesia, e olha, vira um desacerto. E aí, em meio a tudo isso, um grupo de marinheiros do encouraçado Potemkin, que era um navio de guerra, estava parado lá no porto de Odessa, eles vão se rebelar contra tudo isso que estava acontecendo, contra o Domingo Sangrento, contra o czar Nicolau II, vão protestar por melhores condições de vida, melhores condições de trabalho e tudo mais, só que o czar ele vai ficar um pouquinho amedrontado com essa fase, né? Aí, mediante tudo isso, essas manifestações populistas e marxistas, o czar Nicolau II, ele vai, como já disse, ele vai estar um pouquinho apavorado. Em meio a tudo isso, né, essa situação, que era o que a Rússia estava vivendo, parecia uma panela de feijão fervendo, né? Os socialistas, eles vão fundar duas entidades, o Partido Social Democrata e o Partido Socialista Revolucionário. O Partido Socialista Revolucionário era assim, muito temido pelo czar, porque a ideia deles era acabar com o governo czarista. Em maio de 1905, mediante tudo isso que aconteceu, vão ser criados os sovietes. Era uma espécie de conselho de operários. Esse conselho de operários, eles lutavam pelo fim da estrutura czarista e por uma ampliação de direitos civis, políticos e sociais para toda a população, principalmente para os operários, né? E a situação fica muito, muito, muito terrível. O czar Nicolau II, ele fica apavorado, né? Ele vai reagir, vai observar e não sabe assim o que vai fazer. Porém, num primeiro momento, o que ele faz? Ao invés de enfrentar os revoltosos, ele vai propor uma negociação com os revoltosos. Ele vai permitir a criação da Duma,
que era uma assembleia, né, consultiva, acha que vai dar conta, né? Essa Duma, ela era formada por grande parte dos bolcheviques, né? Não, dos mencheviques, que era a minoria, que era gente rica. Eles não estavam assim muito preocupados com o que estava acontecendo. E aí, num primeiro momento, quando o czar chama e organiza essa Duma, parece que vai dar uma refreada, né? Tudo vai ficando mais calmo, mas não é isso que vai acontecer não, tá? A guerra vai acontecer, a Revolução Russa vai acontecer, e aí vai ser um momento onde o czarismo vai entrar em colapso. E isso é só num outro momento, tá? Muito obrigada.